Alguém. Alguém me levou de mim. Alguém que eu não sei dizer. Alguém me levou daqui. Alguém, esse nome estranho. Alguém que eu não vi chegar. Alguém que eu não vi partir. Alguém que, se alguém encontrar, recomende que me devolva a mim. Sequestradores e sequestrados. Toda vez que falamos de sequestro da subjetividade, estamos evocando o contexto de risco em que está situada constantemente a nossa singularidade. No caso do sequestro do corpo, como já vimos, o que há é o roubo da materialidade. O corpo é trancafiado num cativeiro e vive as limitações que são próprias dessa forma de prisão. Mas, quando falamos de sequestro da subjetividade, não há a necessidade de cativeiro material. O roubo é mais profundo, pois é levado muito mais que a materialidade da vida. Trata-se de uma invasão suave, mas nem por isso menos violenta, de territórios que pertencem ao singular, à subjetividade. É o acesso inescrupuloso àquelas realidades do sujeito particular, forçando-o a desprender-se de si mesmo para viver uma forma estranha e socializada de escravidão e dependência. Os cativeiros não podem ser localizados, nem há pedido de resgate. O que há é um movimento silencioso de posse de tudo aquilo que o outro é. Posse que se transmuda aos poucos em processo destrutivo e irremediável. Num primeiro momento, o sequestro tem as mesmas características da conquista. O traficante, por exemplo, nunca aborda violentamente o seu futuro dependente. Ele o seduz com gentileza, atenção. Não cobra pelas primeiras porções, porque sabe que a vítima precisa ser conquistada. Depois de firmada a dependência, o que se vê é a intolerância, a relação desumana. Depois que a relação se estreita, o que se percebe é o estabelecimento de um processo semelhante ao sequestro do corpo, a condição de vítima. O outro exige o que não é direito seu exigir. Ultrapassa os limites que deveriam ser preservados e pisa com pés sujos a dignidade que merece reverência, porque é sacral. Sequestros da subjetividade acontecem o tempo todo. Todos nós estamos expostos aos riscos. Não é necessário muito tempo para que alguém nos leve de nós. Uma palavra, um olhar, uma opinião, tudo pode ser laço que nos prende e aos poucos nos leva de nós. Foi o que aconteceu com aquela menina. Ela chegou em mim com os olhos cheios de medo. Bonita, nascida em uma família bem estruturada, a menina começou a relacionar-se com um amigo de colégio. No início, era apenas uma aproximação despretensiosa e por isso a família não viu a necessidade de intervir. Coisa de adolescente,
como dizem os mais velhos. Os encontros eram ocasionais e o rapaz nem chegou a conhecer os familiares dela. Ele não se interessava em conhecer o seu mundo, confessou-me ela na tentativa de vencer o medo. A história começou a ficar mais séria quando, meses depois, os pais perceberam os maus resultados no colégio. Pela primeira vez, a garota tinha um desempenho insatisfatório. Fora brilhante até então. Com tais resultados, surgiu também uma tristeza desoladora. A menina mergulhou num processo terrível. Tentou 2 vezes o suicídio. Aquela menina que até então tinha uma vida tranquila, cheia de sonhos e amigos, agora tinha que enfrentar um quadro depressivo profundamente perigoso. Levada a um terapeuta, finalmente as razões foram conhecidas. A menina estava apaixonada pelo rapaz há mais de 10 anos e, desde que ficaram juntos pela primeira vez, ele a transformara num objeto de seu prazer. Ao contrário do que ela sempre dizia, nunca namorou o rapaz. Ele mantinha um relacionamento de mais de 2 anos com uma outra menina. Ela era a outra e sempre soubera disso. Com apenas 16 anos, aquela menina já tinha enfrentado, sem o conhecimento de seus pais, os perigos de um aborto caseiro, feito por meio da ingestão de comprimidos, com o intuito de expulsar o filho indesejado de seu ventre. Ele a obrigara a fazer tudo isso. As humilhações eram comuns. Ela confessou-me que o rapaz só a tratou carinhosamente nas primeiras semanas. Assim que ele percebeu o sucesso da conquista, seu comportamento mudou. Ele não tinha o menor respeito por ela. Não a procurava, senão para sua satisfação pessoal. A menina cumpria o papel de prostituta socializada. Ela sabia de tudo isso, mas não adiantava saber. A razão do seu sofrimento era essa. Ela não conseguia romper com ele. Ela havia perdido a capacidade de dizer não aos pedidos dele. Por mais que reprovasse seu próprio comportamento, ela temia fechar o único acesso dele à sua vida. O conflito ficou estabelecido e, naturalmente, a angústia e o sofrimento chegaram. Aquele rapaz mantinha a pobre menina num cativeiro afetivo. Tratava-a da pior maneira, mas, vitimada, ela desaprendeu a dizer não. Sem dizer não, consentia uma espécie de invasão
uma violência velada que tinha o poder de minar e fragilizar sua subjetividade, colocando-a novamente nas mãos de seu sequestrador. O medo de romper totalmente com o rapaz estava impedindo-a de tomar a decisão certa para sua vida. Ela mesma não queria abrir as portas do cativeiro. Preferiu reduzir a sua vida àquele espaço miserável que lhe era oferecido. Desprovida de amor próprio, resignou-se a viver como objeto de prazer de seu sequestrador. Perdeu de vista a sacralidade de sua condição humana. Deixou de ser pessoa. Regrediu no processo. Renunciou a toda autonomia, fruto da educação dada pelos seus pais. Preferiu perder sempre em vez de perder de uma vez. É estranho, mas essa menina é o retrato de uma realidade muito comum entre nós. Sequestrados que aceitaram a condição de vítima, aprenderam a perder sempre e não acreditam em alguma vitória reservada para eles. São pessoas que se condicionaram ao fracasso e vivem retrocedendo ao invés de avançar. O rapaz teve acesso à totalidade daquela menina. Certamente investigou suas fragilidades e fez questão de utilizá-las. Ela entregou tudo nas mãos dele. Ele se apossou de sua subjetividade pela força do afeto e estabeleceu uma dependência dela por ele. Instalou-se como um intruso. Rendida de amor, ela aceitou o pouco que ele lhe dava, pois temia não sobreviver sem o seu amor de precariedades. Mediante ajuda terapêutica, a adolescente pôde retomar as rédeas de sua vida e expulsar o rapaz e suas artimanhas ardilosas. Foi preciso enfrentar o sofrimento agudo do rompimento para que ela reassumisse o amor próprio e, só assim, conseguisse sair do cativeiro. Por meio deste caso, firmamos ainda mais nossa posição. Toda relação humana necessita de cuidados, porque sempre transita nos limites tênues entre amor e posse. Do amor à posse o caminho é curto. Basta que percamos o foco de nossa identidade para que corramos o risco de alguém administrar nossa vida, roubando-nos de nós mesmos.